filho Abner, que está aqui comigo. Obrigado, Deus te abençoe. O Matusalém está aqui? Não. Matusalém está aqui? Não está, né? Ficou para vir aqui. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler a partir do verso 23, é a leitura áurea nossa, em todas as nossas ceias, tradicionalmente, mas eu quero me ater aqui a um ponto para fazer uma breve reflexão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a seguir, o apóstolo Paulo escrevera: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Assentai-vos, por favor. É sabido de todos que entre todos os cerimoniais existentes na dispensação da lei, na dispensação da graça, apenas 2 foram instituídos. Um deles é o batismo, ou seja, a pessoa ser imergido sob as águas, é um dos rituais, uma das liturgias. A segunda é a ceia do Senhor propriamente dito. Então, quando a igreja está praticando esse ato, quando a igreja está participando desse momento, nós estamos preservando 2 liturgias que fora estabelecida por Jesus, e se mantém na dispensação da graça apenas estas. E é muito importante enfatizar que a ceia do Senhor é um momento tão importante e tão especial, que às vezes nós caímos na rotina, porque se passam meses, dias ou anos, e a gente acaba tornando esse ato como uma rotina muito comum. E na verdade nós precisamos nos lembrar de que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor, isto vai impactar também na vida espiritual do crente, e também tem uma extensão no mundo espiritual sobre aquilo que Jesus falara. E uma coisa que eu quero me ater aqui é que, por 2 razões, eu vou me ater apenas uma, que diz que nós devemos, no ato da ceia, nos lembrar, nos recordar da morte do Senhor, e até que Ele venha. Nós precisamos nos recordar que o Senhor Jesus, a semana em que aconteceu a sua morte vicária, Ele participara de uma ceia junto com seus discípulos, a ceia da despedida. E ali, muito parecido com o que a gente faz, apesar de que a forma, o local, o ambiente, as posturas totalmente diferente, mas em si o princípio estabelecido, e a ceia estava acontecendo entre os discípulos, e Jesus fez uma promessa. Ele disse assim: vós não bebereis mais do suco da vide até aquele dia, se referindo às bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse capítulo 19, quando diz assim: bem-aventurados
os que são chamados para as bodas do Cordeiro. Jesus estava se reportando a esta profecia bíblica, dizendo: olha, essa última ceia que eu estou tendo com vocês, eu não vou mais participar com vocês, mas na glória, num determinado dia, num determinado momento, num determinado tempo, eu vou participar com vocês. Então Jesus afirmou no capítulo 19 de Apocalipse que nós participaremos das bodas do Cordeiro. E quem tem essa esperança aqui pode levantar as mãos. E é muito interessante, porque a ceia das bodas do Cordeiro, ela é antecipada, antecede um acontecimento que nós precisamos nos recordar. Aqui o texto bíblico diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essa palavra no grego é quase a mesma palavra, é sinônimo de volta, sinônimo de retorno. E aí a gente vai encontrar as palavras que Paulo falou à igreja de Tessalônica, dizendo que ao som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, aqueles que ressuscitaram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E diz o texto bíblico: e estaremos para sempre com o Senhor. É muito interessante dizer que essa palavra virá outra vez, voltará outra vez, é a palavra grega arspazo, que significa saída rápida. Se nós temos o termo parousia, que é chegada rápida, nós temos arspazo, que significa sacada rápida. Nós precisamos ficar atento para esse detalhe, porque senão o mundo chama tanto a nossa atenção que nós acabamos nos embaraçando, acabamos nos envolvendo, acabamos sendo atraídos pelas coisas eternas e nos esquecemos que o arrebatamento será numa fração de milésimos de segundo e se dará a qualquer momento, a qualquer hora. E eu quero aqui saber quem está aguardando o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar conectados nele. E é muito interessante que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele descreve o cenário que antecede o arrebatamento da igreja. Antecede esse cenário para a gente se dar conta de que são de fato esses sinais que devem chamar a nossa atenção, despertar o nosso coração e dizer: estejam preparados, porque a vossa redenção acontecerá a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer semana, a qualquer mês, a qualquer ano. Devemos esperar a volta do Senhor ainda hoje. Se ligarmos as notícias, assistirmos os noticiários, as notas das redes sociais, as catástrofes que acontecem. E alguém aqui perguntou ao Senhor, no capítulo 24 de Mateus, a última parte, os seus discípulos: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo.
E parece-nos que nós fazemos a pergunta todo dia: quando será o arrebatamento da igreja? Quando será a saída da igreja dessa terra? Eu já estou na igreja há 40 anos e é bem possível que tenha gente aqui que está há muito mais tempo do que eu. E eu lembro-me que desde adolescente eu já ouvia falar que Jesus voltaria para buscar o seu povo. E eu estou aqui para lembrá-los que aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E a gente vai se recordar no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele dizia assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vier, quando eu vier, levarei vós para que estejais comigo. Ele disse: virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ainda que nós estejamos defendendo a nossa pátria, orando pela nossa pátria, pelo desfecho tão aguardado, mas eu estou aqui para dizer que de fato a nossa pátria, ainda que seja essa terra, esse piso, essa nação que nascemos, os nossos filhos são criados e os nossos netos estarão aqui. Mas na verdade o escritor aos Hebreus disse: porque não temos cidade aqui permanente. Não temos cidade aqui permanente. A sua casa não é aqui permanente. O seu endereço não é aqui permanente. O meu endereço não é aqui permanente. Mas buscamos a cidade vindoura. E Jesus disse: breve, muito em breve voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vós estejais também. Versículo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus respondeu aos seus discípulos dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E ainda que queiramos evitar, e ainda não sabemos o fim de tudo, mas o verso 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o verso 13 retrata com muita especificação, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, tudo o que nós lemos aqui, qualquer criança acompanhe os noticiários mesmo que não queira. As catástrofes, a natureza revoltada, todos os cenários, o cenário político está uma verdadeira crise. O caos econômico, o caos moral,
degradação religiosa. Todo esse cenário está descrito diante da gente de forma explícita, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E parece-nos que quando a gente vai para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, entre tantas parábolas que Jesus anunciara o retorno da sua volta, um deles ele nos antecipava dizendo, no sentido de tomar precauções, tomar cuidado, e ele nos assemelha às 10 virgens. Este cenário do capítulo 25, 10 virgens sábias, 10 virgens, 5 virgens sábias, 5 virgens prudentes. E ele retrata o arrebatamento da igreja como a figura de um casamento que vai acontecer a qualquer instante, a qualquer hora, mas que precisavam aguardar o atalaia avisar a chegada do noivo, que o noivo chegaria a qualquer hora, que o noivo chegaria a qualquer momento, fosse durante o dia ou na vigília da noite, o noivo voltaria. E nós conhecemos o texto, que aquelas que estavam prevenidas, diz que tinham óleo nas suas lâmpadas e possuíam reserva. Estas eram chamadas as sábias, as prudentes. E parece-nos que isso retrata muito a igreja da pós-modernidade. Existe um grupo que está preocupado 24 horas por dia com a chegada do noivo, com as núpcias que vão acontecer a qualquer instante, que estão atentos, estão alertas para o aviso do atalaia, porque o aviso será dado, a trombeta vai soar, a voz do arcanjo vai bradar, e a igreja vai ser levantada da terra. Mas parece-nos que no capítulo 25, o segredo está não no exterior, porque você vai ver que todas elas tinham a mesma aparência, possuíam a mesma roupa, as mesmas características, não se distinguia muito pelas vestes, não, mas eram distinguidas pelo óleo que elas possuíam na lâmpada. Isso quer dizer o quê? Retrata o quê? Representa o quê para nós, os crentes da pós-modernidade? São aqueles que, custe o que custar, vão manter a sua comunhão com Jesus. Não importa o preço que tenham que pagar, vão continuar tendo compromisso com a palavra, vão continuar tendo compromisso com o Salvador, vão continuar tendo compromisso com o Mestre da Galileia, vão continuar tendo compromisso com o Cristo vivo e ressurreto, porque sabe que Ele voltará a qualquer instante. Mas as 5 nécias, e algumas versões vai dizer loucas, são aquelas que estão distraídas, estão desapercebidas, estão ignorando, não estão se importando com o arrebatamento da igreja. Parece que o fato de ser crente, de possuir o título de cristão, ou de ter uma carteirinha de membro, ou de ter uma carteirinha de ministro, ou coisa parecida, ou frequentar a igreja, isso não é garantia de subir no arrebatamento, porque no arrebatamento, individualmente, cada um vai responder por seus atos, cada um vai responder ao Senhor no trono dele, no dia do juízo, vai responder por seus atos e suas obras. Tão certo que
que a salvação não é transferível. Não é como aquele termo que filho de peixe, peixinho é. Isso não quer dizer nada que filho de crente, crente é. Na verdade, o salvo, ele está selado pelo penhor do Espírito Santo, e ele preserva a comunhão irrestrita como seu Salvador. Não importando se é janeiro, se é dezembro, se é uma segunda ou se é um domingo, a sua vida vive ao serviço do seu Senhor, vive ao serviço do seu Deus, vive para agradar o seu Deus, e é isso que precisamos fazer. Porque as 5 virgens loucas possuíam aparência de crente, tinham nome de crente, mas as suas lâmpadas estavam vazias, frios, mornos. Tanto faz quanto tanto fez. E a gente está vivendo um período em que o evangelho se elitizou tanto, que a pessoa possuindo só o nome, sendo só nominal cristão, parece que é suficiente, mas não é. Porque o Cristo sabe aqueles que são dele, sabe aqueles que estão pagando o preço da fidelidade, sabe aqueles que estão pagando o preço do compromisso, sabe daqueles que estão pagando o preço da renúncia, sabe daqueles que estão pagando o preço de servir a Deus de fato. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o verso 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sai no encontro. As mídias e as redes sociais, os acontecimentos que nos cercam, não precisa dizer a Ucrânia, Rússia, outros países em guerra, rumores de guerra. A pandemia foi um fato categórico, como peste, para dizer isto é o sinal que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, voltará para buscar a sua igreja. Verso 6: e ouviu-se um grito: eis o noivo sai ao encontro. Eu faço uma pergunta para confrontar a gente aqui essa noite: será que se a trombeta tocar hoje, será que se a voz do arcanjo bradar, subimos ou ficamos? Não vai resolver eu dizer: Jesus, eu era pastor do ministério do Guará. Não vai resolver. Aqui está a minha credencial. Não vai resolver. Eu era membro, eu era congregado, eu era simpatizante. Eu até gostava dos crentes, gostava das músicas do crentes, gostava de ouvir aquelas mensagens, gostava, eu era simpatizante, mas isso não vai resolver, porque no arrebatamento a peneira vai passar. E aí não tem jeito, aí não tem amigo, aí não tem companheiro, aí não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem ninguém que possa nos livrar deste dia. Eu quero convidá-los a estarem em pé. Tito, no capítulo 2, do verso 12 e 13. 12 e 13 vai dizer assim: porque ele ofereceu
para remir para si um povo zeloso, especial de boas obras. E ele acrescenta: mas nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Senhor. Lembro-me quando a igreja primitiva acabaram de contemplar a ascensão do Salvador. 2 varões de branco, capítulo 1, verso 11 de Atos dos Apóstolos. 2 personagens de branco puseram ao seu lado e disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima? Não sabeis vós que da mesma maneira que eu viste subir, ele também virá? E se fosse pouco, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 37, ele dizia assim: e mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Eu tentei encontrar o sentido dessa palavra, pouquinho de tempo, mas parece que é isso que nós estamos querendo entender. É um tempo curto. São milésimos de segundo no relógio do céu. E Jesus usou a metáfora do relâmpago, do piscar de um olho, e diz os cientistas que o piscar de um olho são 13 milésimos de segundo. Não dá tempo para se preparar. Não dá tempo para pedir perdão. Não dá tempo para se reconciliar. Não dá tempo para se consertar. Não dá tempo para se acertar com Deus. Não dá tempo de pedir perdão para alguém. Não dá tempo de reconciliar-se com alguém. Você vai dizer: o que é que eu faço, pastor? Aproveite a oportunidade hoje. Se você está aqui, eu não estou aqui fazendo papel de juiz para sentenciá-lo e nem condená-lo, porque eu sei que Jesus ainda hoje, Ele continua à destra de Deus para interceder por nós. E já se fala da Big Graça. A pós-modernidade trouxe a Big Graça, e é uma falácia, é uma farsa do Evangelho. Porque a graça é de graça, mas não é barata. A graça é de graça, mas teve um preço, teve um custo. A graça é de graça, mas ela não é de graça, porque precisamos manter compromisso com o Salvador. E eu quero que a igreja esteja com os olhos fechados. E eu quero desafiar alguém que está aqui. É você e Deus, Deus e você. Quem sabe a sua consciência, seu coração, suas atitudes, seus comportamentos e suas reações não condizem com a espera do arrebatamento da igreja. Não dá para ficar em cima do muro, meu irmão. E nós como igreja estamos aqui para te aconselhar, irmão. Procure hoje refazer a sua aliança, pedir perdão, se consertar, se humilhar. E um profeta dizia assim: coloca a tua boca no pó, quem sabe haja esperança. Eu quero saber se tem alguém que quer receber uma oração, uma ajuda, um abraço aqui. Venha para a frente desse altar, porque essa mensagem aqui não é discurso de retórica. Não, isso aqui não é palavra de um pastor, não é de uma igreja, não, é do próprio Jesus, dizendo que Ele voltará para buscar a sua igreja. E eu quero saber se tem alguém que deseja hoje vir para o altar de Jesus pedir misericórdia. Saia do teu lugar agora. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Meu irmão, é melhor a gente se humilhar aqui, chorar aqui, reconhecer as fraquezas, as limitações, pedir misericórdia agora, do
que naquele dia seria envergonhado. E o céu vai surpreender muita gente. O céu vai surpreender muita gente. Se você quiser vir para frente, aproveita agora. Eu encerro aqui. Se você precisa de ajuda, saia do seu lugar. Porque errar é humano, mas permanecer no erro é outra coisa. Falhar, pecar é humano, mas reconhecer que precisa consertar-se, ajustar sua vida, se arrepender, confessar seus pecados é outra coisa. A igreja com os olhos fechados. Espírito Santo, eu entreguei a palavra. Eu ministrei a tua palavra. Quem sabe alguém insensível. Quem sabe alguém com o coração empedrado, Senhor, não reconhece que precisa mudar. Mas eu sei que tu não abres mão dessa vida. Espírito Santo, e a consciência, porque o teu Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e da verdade. Trabalha nessa pessoa, nessa vida, nesse coração, nessa alma, aqueles que estão aqui e estão falando contigo, reconhecendo, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo renovo. O teu sangue garante a vitória, Jesus. O teu sangue garante vitória, Jesus. O teu sangue garante vitória. Nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. No altar de adoração, glória a Deus. seja sempre exaltado. Continue adorando.